Olá, bom dia a todos. Estamos de volta mais um domingo, não ao vivo, né? Como sempre que era meu bordão, ao vivo, mas não é ao vivo. Você está vendo esse é um vídeo, está gravado. Você que acompanha a gente sabe, mas eu repito para algumas pessoas que chegam, né? Que estão chegando agora, às vezes pessoas novas. Nós temos live todos os domingos, mas devido à nossa internet, onde a gente está hospedado aqui na França, não foi possível esse mês fazer as gravações, as lives, ou seja, ao vivo, ter as transmissões ao vivo e sim gravado. De qualquer maneira, a gente não deixou de passar a mensagem dos seres de luz. Então, você está vendo gravado, tá bom? Você fica até o final que eu vou dar um recado. Junto com o Luciano, a gente vai dar dois recados no final sobre o domingo que vem e sobre mais notícias aí da nossa viagem, tá bom? Que é importante também para o domingo que vem a live, tá bom? Então fica para o final que a gente explica com mais detalhes. Um outro recadinho é, gente, as ativações quânticas, as vagas terminaram, as vagas eram limitadas, limitadíssimas, e eu falo limitadíssimas, não era que não era um bom número, não, era um grande número de vagas, mas comparando com o número de interessados, as vagas se tornam muito limitadas, né? Então, assim, é tudo a questão de proporção. Então, elas terminaram, tá bom? Porque muita gente fica perguntando, terminou? Se você entra na página, você vai ver lá, vagas, vagas esgotadas, tá bom? Se você quer saber em primeira mão se tem ainda vaga, ou se vai surgir um novo lote, porque na verdade já acabou, não tem mais nem repescagem, digamos assim, mas se haver um outro lote um pouco mais para frente, você precisa estar na lista do Telegram. A lista é gratuita, você recebe uma mensagem por dia e ainda eu dou avisos lá em primeiríssima mão, tá bom? Eles recebem sempre 24 horas ou 48 horas antes uma notícia, um lançamento, vagas, por exemplo, da ativação quântica, da limpeza de chakras, enfim, sempre é lá. O link está na descrição do vídeo. Vamos então iniciando a nossa ia falar nossa live, né? Nossa transmissão com os Ibrans, ok? Vamos lá. Bom dia, Ibrans. Bom dia. Bom dia, queridos. A vida, essa que você aprendeu a viver, ela, ela é construída a partir da velocidade. A velocidade de você poder executar muitas coisas ao mesmo tempo. Poder fazer muitas coisas num curto período de tempo. Esta velocidade, esta necessidade de velocidade, criou a comida rápida, por exemplo. Criou coisas que hoje você nem percebe que acrescentaram velocidade no seu dia. O celular também é uma delas e tantas outras coisas. A velocidade em si, atribuir mais velocidade nos seus afazeres diários, não é bom ou ruim. Você não pode apenas esquecer que a vida acontece independente de quantas coisas você faz no dia. Muitas pessoas estão tão acostumadas em viver o dia de uma maneira rápida, de uma maneira quase que imperceptível aos olhos interior. Elas fazem tantas coisas durante o seu dia que no final do dia elas se sentem vazias. Fazer muitas coisas não é um problema. O problema é quando essas coisas não são importantes. O que você queria mesmo era estar fazendo outra coisa.
Às vezes, o que você gostaria realmente de estar fazendo era nada. E, no entanto, você tem dezenas de coisas para fazer, às vezes num período de tempo muito curto. Às vezes você quer fazer dezenas de coisas em 1 hora, em 2 horas, em 4 horas. Coisas que roubam a sua paz, coisas que te deixam desconfortável, nervoso. Essas coisas, elas acabam por não ser importantes. Elas ganham o título de não posso deixar de fazer isso, mas no fundo, você sabe que para você elas não são importantes. A prioridade deve ser reavaliada. Esta coisa é realmente importante para mim? Eu preciso realmente disto? Vocês são ensinados que determinadas coisas precisam ser feitas. Mas será que esses ensinamentos que você recebeu talvez do teu pai, da tua mãe, será que eles ainda são pertinentes para você hoje? Muitas coisas que vocês aprenderam que são importantes hoje já não fazem mais sentido, mas vocês ainda estão no modo automático de viver e não se perguntam se vocês realmente querem fazer isso. Vocês fazem porque têm que fazer, mas não sabem se querem fazer aquilo. Quando você começa a se questionar sobre o seu dia, eu quero realmente fazer isso? Eu preciso realmente fazer isso? Isto vai me trazer conforto? Vocês começam a olhar além do modo automático. Vocês começam a colocar não a velocidade imposta anteriormente, mas a velocidade que você acredita que é necessária para você. Diminuir a velocidade da vida, às vezes, é algo extremamente benéfico, porque ao diminuir essa velocidade de querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você dá espaço para coisas novas. Você dá espaço para sentimentos, experiências que, sem essa reavaliação, fica mais complexo de entrar na sua vida. E talvez essas experiências te tragam um mundo novo. Não só um momento, mas um modo de viver completamente diferente. Muitas pessoas que começam a despertar sentem naturalmente essa necessidade de diminuir a velocidade, de fazer menos coisas. E essas pessoas muitas vezes são guiadas e elas respondem ao chamado. Outras não. Outras, mesmo depois que despertam, ainda continuam fazendo coisas que não querem, vivendo experiências que não são importantes, vivendo numa velocidade que já não é mais sua. Porém, elas ainda não pararam para pensar que o dia que elas têm é extremamente estressante, porque ela ainda não se questionou. É deste jeito que eu quero viver? São essas experiências que eu quero fazer? Ela ainda não fez essas perguntas. Por consequência, ela ainda não obteve essas respostas. E hoje nós estamos aqui para te dizer: é desta forma que você quer viver?
São essas coisas que você quer experienciar? Ou será que chegou o momento de você dar mais espaço para o novo, para o improvisado? Nada sai errado. Tudo acontece como tem que acontecer, como tem frequência para acontecer naquele momento. Nada que não existe pode vir a ser. E tudo aquilo que existe na tua vida nasceu primeiro dentro de você. Então, para existir uma maneira nova de se viver, é preciso novos espaços, novas energias, novas frequências. E para isso, você precisa se perguntar: de que forma eu quero viver? Com quem eu quero compartilhar essa notícia? O que eu quero fazer hoje? Eu quero realmente comer isso? O que eu quero fazer? Abrir-se para o novo precisa de um posicionamento novo, um posicionamento onde você realmente está presente na própria jornada, sem estar afobado ou apressado ou atrasado. Tudo acontece quando tem que acontecer, quando tem frequência para acontecer, e você é exatamente aquilo que você tem que ser, porque a maneira como você é hoje é exatamente aquilo que está vibrando dentro de você, nem mais, nem menos. Então, viva a sua vida se perguntando, presente, e você vai ver que muitas coisas vão nascer dentro de você e depois essas coisas transformarão a sua vida de uma maneira inesperada. Podemos começar com as Vamos lá, perguntas. Rebelos. Bom, lembrando que essas perguntas aqui foram coletadas durante a semana, tá bom? Mas, como eu falei, fica até o final que a gente vai falar sobre a live, como é que vai ser o procedimento ou o programa do domingo que vem, tá bom? Vamos lá. Temos hoje alguns temas muito semelhantes, então vamos falar de crianças. Vamos lá. A primeira pessoa que é um pseudônimo está usando aqui Família da Casa 1, ela está perguntando o seguinte: gostaria de saber se o sistema de ensino sofrerá mudanças logo. Tenho duas crianças. Minha menina de 5 anos que está em uma escola de filosofia humanista e naturalista. Sinto o quanto ela é feliz nesse ambiente. Meu filho de 10 anos nunca tive a oportunidade de colocar em uma escola com esse tipo de metodologia. Ele tem muita dificuldade de se adaptar em um sistema de ensino tradicional. Sinto-o muitas vezes sem motivação para ir para a escola. Como mãe, fico chateada e vibro muito para que possamos ter oportunidades melhores. Como primeiro ponto, nós queremos dizer: não fique chateada. Ao se debater contra uma experiência, mesmo que ela não seja tua, você reforça essa experiência, que passa para o coletivo, e o coletivo que vibra nesta mesma decepção se torna ainda mais forte. O que significa o mais forte? Significa que você reforça os motivos para essa decepção, para esse chateamento. Quando você quer mudar alguma coisa, você não deve vibrar nas baixas frequências. Caso contrário, se você vibrar nessas baixas frequências, você reforça aquilo que já existe. Você permite que aquilo fique ainda mais denso, ainda mais pesado, como vocês dizem. Para mudar alguma coisa para uma frequência mais elevada, é preciso vibrar em uma frequência mais elevada. Então, ao invés de dizer isso está errado, deveria mudar, não gosto disso da maneira como é,
você deve sentir. Isso está num processo de desenvolvimento. Eu envio amor, eu envio luz, para que o desenvolvimento aconteça da melhor maneira possível e que todos os envolvidos sejam beneficiados por esta nova frequência de amor e luz que eu estou colocando nisso. Esta é uma bela colaboração. Isto de querer mudar com sofrimento, querer mudar com dor, querer mudar com preocupação ou desapontamento, não muda para as altas frequências, muda apenas para uma frequência ainda mais baixa e mais densa. O seu filho não está ali por um acaso, ele está nessa condição e nesta experiência porque isso era tudo aquilo que ele precisava. Ele está obtendo a trajetória que ele precisava. Todos os encarnados chegam a este plano de existência com um plano próprio. Ninguém é vítima de nada. Aliás, não transmita este vitimismo que você aprendeu para o seu filho. Diga a ele para tirar o melhor que essa experiência pode ter. Diga a ele para dar o melhor para essa experiência. Ao invés de dizer, eu sei que você merecia uma coisa melhor, eu sei que esta escola não é da maneira como você gostaria. Para você, como mãe, como aquela que mostra o caminho. Pode ser que nem sempre seja fácil, porque quando você passa algo para alguém, você passa aquilo que você é. Mas entenda, você está tendo a experiência que você necessita, assim como seu filho. Você está tendo a oportunidade hoje de viver um novo ciclo. Todos vocês estão vendo a energia do novo chegar. Vocês estão vivendo uma aurora. Um novo dia para a humanidade está começando. E como todo novo ciclo, nada é muito definido. Tudo está mudando. Tem coisas que vão mudar mais rápido. Tem coisas que vocês vão conseguir absorver de uma maneira mais rápida. Tem coisas que vão demorar um pouco mais. Mas o importante é como é que vocês estão vivendo essa aurora. Como vocês estão experienciando este novo dia. Isso é importante. Então, o importante não é a escola que teu filho faz, mas o que você envia para essa escola. O importante não é o que o seu filho está aprendendo, mas aquilo que ele está experienciando enquanto aprende dentro dessa escola é que é importante. Então, dê a ele condições emocionais para que ele aprenda que de todas as situações você sempre pode dar e receber o melhor. Isto é que é importante. Próxima pergunta. Próxima pergunta é da Márcia Leme. Ela está falando o seguinte: gostaria de saber qual é o significado das doenças de crianças pequenas. No caso do meu filho, alergia alimentar. Ela quer saber do filho dela então. Será que é a minha vibração que anda baixa e ele está absorvendo essas energias pesadas? Por que os pais acreditam que o problema da vida deles, ou melhor, o problema da vida dos filhos deles,
são eles mesmos. A maioria dos pais, e nós podemos dizer que a grande maioria, se culpa por alguma coisa que aconteceu ou acontece na vida do filho. Vocês devem compreender que cada ser tem o seu próprio plano e este plano prevê determinadas coisas. Não é porque você está no seu ponto de vista, errando em alguma coisa, que este erro vai afetar a vida do seu filho. Tudo aquilo que você é tudo aquilo que o seu filho precisa ter para ser quem ele vai ser mais adiante. As intolerâncias alimentares, quando a criança ainda está abaixo de 7 anos de idade, elas não vêm desta vida, elas vêm de acúmulos energéticos anterior ao nascimento. Já as crianças a partir dos 7 anos de idade, elas têm as intolerâncias a partir daquilo que elas conseguiram absorver. Elas não são vítimas de alguma coisa, nem de vidas passadas e nem desta vida. Elas vivem aquilo que elas precisam viver. Quanto à sua frequência baixa, se você sabe que a sua frequência está baixa, por que não você dedicar um pouco do seu tempo para trabalhar essa energia que você está sentindo no seu campo? Ao invés de simplesmente dizer, sim, este período está me deixando muito nervosa, eu estou vivendo de uma maneira muito estressada, eu estou muito triste, eu estou muito chateada, eu estou com muitos problemas, eu não sei o que fazer da minha vida, etc, etc, etc. Ao invés de apenas se lamentar, pare e escute uma música. Pare e escute uma frequência de alegria. Pare e escute uma frequência de força. Pare e leia algo interessante que seja revigorante para você. Dedique um tempo para você se reciclar, para você ativar esse fluxo energético do seu campo. A maioria das pessoas não dedicam um momento sequer do dia para si mesmo. Não dedicam um momento sequer para parar e meditar, para parar e fazer um exercício de respiração, para parar e sentir o nada. A maioria das pessoas vivem estressadas porque elas só vivem para fora. E aí entra aquilo que nós estávamos falando no início. Vivem olhando para fora, na velocidade de fora, sem se perguntar: é assim que eu quero viver? Às vezes as pessoas abrem os olhos e começam a viver uma vida que já não mais fazem sentido a elas. Ao invés de se preocupar tanto sobre a alergia alimentar do seu filho, comece a buscar o amor que existe dentro de você. Ele vai viver aquilo que ele tiver que viver, aquilo que ele está querendo viver, mesmo que não seja algo desta vida, ele vai viver, independente se você está preocupada, independente se você está chateada, independente de você. Apenas dê amor a ele, apenas amorosamente procure as coisas que ele pode comer.
que ele se sente bem comendo. Quanto mais amor você colocar, menos ele vai sentir a necessidade frequencial de rejeitar. Porque a alergia, ela é uma rejeição. Ele está querendo expulsar, querendo manter longe algumas frequências da vida dele. E quanto mais amor ele tiver dentro de si mesmo, mais ele vai ser capaz de acolher essas frequências. Então, dê amor. Ele não é vítima, você não é vítima, e muito menos culpada. Todos vivem aquilo que são capazes, que conseguem viver. E isso é uma coisa que você não deve esquecer. Você é quem você é e o seu filho é quem ele é. Sem vítimas, sem culpas. É apenas assim. E disso tirar o melhor proveito possível, fazendo as experiências mais amorosas, mais reconfortantes que for possível fazer. Próxima pergunta. Próxima pergunta é da Vera Newhold. Deve ser assim que se pronuncia. Newhold. Vamos lá. Moramos numa chácara no interior de São Paulo. Fazemos evangelho no lar. Pessoal, o evangelho no lar é os espíritas. Aqui ninguém espera, que nós não temos religião, não confundam, tá? Não é uma comunicação telepática porque a gente é espírita. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas evangelho no lar é uma prática dos espíritas, tá bom? Que eles fazem uma vez, geralmente é uma vez por semana, onde se reúne a família, ou um só componente da família, faz uma oração, lê um pouco do livro, tem várias formas aí, tá bom? Então vamos lá. Fazemos evangelho no lar, cuidamos das energias da nossa casa. Não permitimos discussões, intrigas aqui no nosso espaço. Fazemos o possível para manter a harmonia e o equilíbrio. Então, por que nos meus sonhos e também nos sonhos de outras pessoas da família, o local está sempre bagunçado, com lama e água suja? Tem alguma coisa que precisamos fazer aqui? Mais uma vez o externo, mais uma vez vivendo apenas para os olhos, para aquilo que os olhos veem. A bagunça não é na casa. Quando existem energias densas dentro da casa, elas não nasceram ali por um acaso. Nasceram dentro das pessoas e depois foi para a casa. Tanto que se você mudar de casa, isso vai começar a acontecer na próxima casa. Lutar contra as baixas frequências não deixam as baixas frequências longe de você. Esta luta, esta preocupação se torna um ímã, na verdade, para as baixas frequências. Você pode não discutir com uma pessoa e, no entanto, estar com raiva dela. É uma raiva momentânea, porque na verdade você ama aquela pessoa, mas naquele momento ela te deixou extremamente irritada e ela acendeu uma certa ira interior. Você pode não dizer uma palavra, mas a sua vibração é aquela, de nervoso, de insatisfação, de intolerância, de impaciência. Então aquilo vai vibrar. E uma vibração não fica restrita apenas a um campo. Aquilo se distribui entre os integrantes da família e distribui também no local que vocês vivem. Lutar não é nunca um caminho de paz. A luta, a preocupação, o medo só faz com que você experiencie aquilo que você quer deixar tão longe. Você pode fazer tudo aquilo que você conhece para elevar a energia de um local, mas você não pode esquecer
que a energia do local, a energia do coletivo, nasce dentro do indivíduo. Então, não se preocupe com a energia da sua casa, se ocupe da tua energia. Esse é o passo mais importante, porque muitas pessoas ainda precisam experimentar a raiva. Muitas pessoas ainda precisam experienciar a intolerância. Elas precisam disso. E ao dizer não discuta, não brigue, você não está solucionando o problema. Você está colaborando com aquela pessoa. Ao invés disso, envie luz apenas. Mas se você está ainda precisando experienciar a raiva, ainda a intolerância ou a impaciência, você precisa olhar para dentro de você. Porque essas frequências não são confortáveis. Essas frequências não te levam para locais aonde a sua vida vai ficar cada vez melhor. Ela te leva para um local onde você vai sempre ter que precisar dessas frequências. E essas frequências de impaciência, de raiva, de nervosismo, elas consomem energia. E se elas consomem energia, naturalmente você vai ter que tirar essa energia de algum lugar. Seja da sua criatividade, seja da tua prosperidade, seja do teu corpo físico. Ela vai ter que tirar de algum local. Nada é certo e nada é errado. Cada um experiencia aquilo que ainda tem necessidade de experienciar. E quando não tiver mais, ele vai mudar. E isto é algo para você compreender, aceitando e emanando amor para si mesma e para as outras pessoas que participam desse coletivo chamado família. Próxima e última pergunta. Próxima e última pergunta, mais uma quase no tema que vocês estão falando. A Evânia Silva está perguntando o seguinte: Bom dia, família de luz. A minha pergunta é: tenho uma casa para vender muito boa, por sinal. Na casa mora minha irmã, mas ela está de acordo com a venda. Somos 3 irmãos e o valor seria dividido. Pois bem, já completou 7 anos e essa casa ainda continua sem vender. As pessoas gostam da casa, mas não voltam. Pode ter alguma energia dificultando a venda da mesma? O coletivo não está pronto. O coletivo da venda dessa casa ainda precisam da casa. Por mais que o dinheiro seja importante, o coletivo ainda não está pronto para deixar a casa ir. O intelecto diz: seria melhor para todos, mas o sentimento é: essa casa, ela ainda é nossa. Nada é certo e nada é errado. Vocês apenas estão vivendo algo que vocês têm a intenção vibratória de viver. Quando todos entrarem em uma outra frequência, talvez uma necessidade maior do dinheiro, talvez a necessidade de começar uma outra vida, se apenas um
mudar a vibração que está colocando no coletivo, o coletivo terá que mudar. Então é necessário você entender que a energia de vocês, de não estarem prontos ainda para deixar a casa ir, é que está fazendo com que a situação não mude. Aí você vai dizer, mas eu quero que venda. E aí nós vamos dizer para você, comece a meditar. Sente-se em um local confortável e comece a prestar atenção na sua respiração. Sinta o ar entrando, o ar saindo. E por um breve instante, apenas pense na casa, envie luz para a casa e repita poucas vezes, vamos dizer 3 vezes, que o melhor aconteça. Eu envio luz para que o melhor aconteça. Eu envio luz para que o melhor aconteça. Volte de novo para prestar atenção na sua respiração. E fique respirando, prestando atenção nessa respiração por 5, 10 minutos. Ao finalizar esse período, sinta a gratidão por ter enviado luz para aquela casa. Ao fazer isso, você não está brigando com nada, você não está criando aquilo que você acha melhor, mas você está criando aquilo que é melhor. Muitas vezes vocês brigam com essas frequências internas. Por que é que eu não consigo mudar isso? Por que é que eu não consigo responder de outra forma? Por que é que eu não consigo resolver esse karma? Por que é que isso aconteceu na minha vida? Por que não saiu da maneira como eu gostaria que tivesse saído? Essas brigas, elas não trazem frequências elevadas para que haja uma mudança elevada. Elas trazem mais reforço para aquilo que você já está vivendo. Então, algo que poderia ser passageiro se torna uma coisa que se arrasta por anos. Simplesmente envie luz e deseje que aconteça o melhor. Dessa forma, você vai estar emanando, recarregando os vórtices para que a mudança aconteça em uma frequência muito mais elevada. Não é culpa de ninguém, é uma consequência do coletivo. Logo, se você faz parte desse coletivo, você pode alterá-lo. Mas não altere para algo que você quer intelectualmente. Altere para algo que vibra em uma frequência de luz, que vibra em uma frequência de amor. O importante não é o resultado. O importante é aquilo que você sente em relação àquela experiência. O dinheiro é importante, mas o que você sente em relação a isso é muito mais importante do que o dinheiro. Nós não estamos dizendo que esta casa vai ser vendida ou que não vai ser vendida. Nós estamos dizendo que o que você sente por ela é algo muito mais precioso do que qualquer coisa. O que você sente em relação à venda dessa casa é muito mais importante do que qualquer coisa. Porque isso não afeta simplesmente a esta questão.
a venda desta casa, o que você sente em relação a ela, atinge toda a tua vida. Porque você não consegue isolar um sentimento. Esse sentimento é teu e ele acompanha você em todos os ângulos da sua vida. Porque todos os ângulos da sua vida vibram a frequência que você é. Então, se você é chateada, frustrada por uma coisa, esta frustração e esse chateamento vai para todos os ângulos da sua vida. Então, o que é mais importante? Acho que isso você começou a entender. Nós esperamos imensamente ter ajudado e nós vos deixamos sob a luz do Criador. Abraham. Mais uma vez, gratidão, queridos. Bom, gente, conforme eu falei no início, fiquem aí, deixa eu dar um recadinho, deixa a Luciana voltar e a gente fala mais a respeito. Eu não tinha o que falar, então eu me mantive no silêncio para ficar no enrolation. Gente, bom, antes de mais nada, sobre a live do próximo domingo, né, sobre o programa ou live do próximo domingo, nós estamos indo agora para uma próxima cidade, para uma próxima casa, ficar mais 30 dias lá, aqui na França ainda. Então, assim, para eu ter a certeza absoluta, eu preciso fazer os testes técnicos lá para ver se a live vai ser transmitida ou se a gente continua fazendo o programa, tá bom? Muito provavelmente a gente consiga fazer a live. Porém, eu preciso dar uma olhadinha, fazer os testes, porque a internet lá, eu não tenho certeza, mas pode ser que seja compartilhada com o proprietário da casa que mora ao lado. E isso pode interferir. Então eu vou fazer os testes, mas a gente fica combinado da seguinte forma. No meio da semana, na quarta-feira, se caso tiver que ser gravado novamente, que a gente fizer gravado, a gente coloca um aviso para vocês, tá? Um short ou alguma coisa aqui no YouTube, coloca um aviso e aí vocês deixam as perguntas no corpo desse aviso, seja um short, seja um vídeo, seja alguma coisa assim, tá bom? Então vocês ficam atentos, senão a gente volta no procedimento normal que a gente fazia sempre das nossas lives e vocês fazem as perguntas ao vivo, ok? Aí já não vale mais, não é que eu pego perguntas, eu nunca pego perguntas nos comentários. A pergunta sempre tem que ser na live, mas devido a essa situação, para não deixar a gente parar com as comunicações telepáticas e responder as perguntas de vocês, a gente usou esse método, tá bom? E estamos mudando, né, Lu? De novo. De novo, a gente muda toda hora. A gente muda toda hora. Nós, geograficamente, tudo. Tá tudo mudando. Tudo. Assim, antes de entrar nessa questão, eu queria agradecer a todo mundo que nos felicitou aí dos nossos 25 anos de estrada, sim, né? Teve bastante gente. A gente, para quem não sabe, a gente fez 25 anos de casado essa semana, na terça ou quarta-feira, não me lembro. E aí a gente postou isso, né? Que a gente fez um passeio e tal para comemorar. E aí muita gente nos felicitou e eu sou imensamente grata. Também quero agradecer, tô faladeira hoje. Também quero agradecer a todos que adquiriram fugiu o nome. Trabalho da ativação quântica. Ativação quântica. Eu sou imensamente grata pela confiança. Realmente eu sou imensamente grata. E agora vamos lá, o assunto corrente. Nós estamos mudando, né, amor? Sábado agora. Quando vocês estiverem vendo este vídeo, nós já vamos estar na próxima casa, tá? Sim, a gente vai no sábado domingo e vocês vão ver esse vídeo domingo. Nós estamos gravando antes, você está vendo neste domingo, ao vivo, ou depois vai ver gravado, não sei. Então, no próximo domingo, dia 31, né? A gente está indo um dia antes fazendo... A gente está indo dia 30. O deslocamento a gente está fazendo são 700 quilômetros, né? Então a gente vai passar aqui de Langeais, na França,
e vamos ainda estar na França, mas vamos lá para o outro extremo. Vamos estar aqui, Angers, Paris está aqui, Angers, a gente vai fazer o outro extremo, vamos... Mais em direção ali à Alemanha, né? Alemanha praticamente é limites aí da Alemanha, digamos assim. Mas a gente vai estar mais pertinho da Alemanha agora, né? Porque agora, entre aspas, muitas aspas, a gente está mais perto da Espanha, né? Para entender. E a gente vai estar mais. Por isso que eu falei, muitas aspas. Tá bem longe. Mas a gente vai estar agora muito mais perto da Alemanha, né? E vai ser uma nova etapa, né? Uma nova casa, mais 30 dias aí de França, que a gente está gostando muito. Aliás, a gente, agora mesmo, essa semana, a gente fez esse passeio de comemorar aí o aniversário. E é uma delícia a gente percorrer essas estradas. Tem muita gente que segue, muita gente. Tem algumas pessoas, né, que a gente sabe, né, que seguem a gente, que moram aqui na França e sabem do que a gente está falando, que essas estradas maravilhosas, que a gente, aqui dessa nossa região, que é a região que a gente está, elas são cheias de verde, são relaxantes, é uma delícia, a gente gosta demais. Bom, então, próximo domingo que você estiver vendo aí, você vai estar vendo aí essa transmissão, a gente já vai estar lá em Coswiller. Parece nome de, como eu falei, parece o nome de cidade americana, mas não é. Aliás, aquela parte toda lá tem nomes diferentes, até muitos típicos alemães. Essa daí nem é muito, Mas tem um Coswiller, tem um outro, já vi uma cidade vizinha, uma coisa Wheeler também, então tem um Wheeler aí na jogada. Então tá bom, gente. Até mais, então. Gratidão imensa, boa semana para vocês e a gente se vê domingo que vem. Até. Namastê. Namastê. Tchau, tchau.